pra você pegar sua Bíblia aí, que eu tô com uma palavra hoje no meu coração. Eu não sei pra quem não sabe aqui, eu tenho um grupo lá no Telegram de leitura bíblica anual. Leitura bíblica anual. Nós já estamos há quase 3 meses completos aí, lendo todos os dias a Escritura. E hoje nós damos início ao livro de Tiago. Então, como a minha meditação pessoal é no livro de Tiago, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então. Livro de Tiago, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com vocês aqui e pensar algumas coisas com vocês. Bom, como eu tô pensando bastante no livro de Tiago, deixa eu compartilhar com você uma coisa sobre essa carta em especial. O Tiago desse livro aqui não é o Tiago, irmão de João, sabe? Filho de Zebedeu. É um outro Tiago, na verdade é o Tiago meio-irmão de Jesus Cristo. E é o Tiago que é mencionado, por exemplo, lá em Gálatas, como uma coluna da igreja. Esse Tiago aqui é o cara que presidia a igreja em Jerusalém. Olha só, por isso ele é tido por coluna, alguém muito importante. E ele também era conhecido como Tiago, o Justo. O Justo. Isso mexeu tanto comigo, gente. Quando é que meu apelido vai ser Val? A Justa. Isso mostra que Tiago, né, esse irmão aqui, vivia uma vida piedosa, sabe? Uma vida inspiradora, a ponto das pessoas apelidarem ele de o Justo. Alguém que foi justificado por Cristo na sua cruz maravilhosa, mas alguém que andava numa vida de justificação. Todos nós somos justificados quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos com o nosso coração em Jesus, confessamos com a nossa boca, todos nós recebemos o Espírito Santo. Mas nem todos nós andamos numa jornada de santificação digna de receber um apelido desse. Isso me estimulou muito, confesso a vocês que isso me estimulou muito. E ele começa a sua carta dizendo assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui, pessoal, isso aqui mexeu demais comigo, porque ele vai se definir. Então, apesar de ele ser conhecido pelos outros como Tiago, o Justo, olha só o que ele diz a respeito dele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui da pessoa que presidia a igreja mais importante do mundo naquela época, a igreja de Jerusalém. E o cara se auto-intitula servo. O que nos mostra, pessoal, que quanto mais alto nós formos no reino de Deus, mais servo nós temos que nos tornar. Meu irmão, não importa se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um apóstolo, esses títulos, na verdade, só mostram que você é mais servo do que os outros. Servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou pular para o versículo 2, que é onde está a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Isso aqui foi só um parênteses que me chamou a atenção. Versículo 2 diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então, nota isso aqui que ele está falando. Irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por tribulação. O que Tiago está tentando falar aqui para a gente é que o cristão é alguém que exercita a alegria na sua vida. E o que é exercitar a alegria nesse contexto? Exercitar a alegria aqui, gente, é manter o seu espírito firme, o seu espírito elevado, isso que eu falava no começo, os seus olhos fixos em Jesus, e por isso uma esperança irretocável, uma esperança que ninguém tira de você, mas numa condição onde todo o resto do planeta vai achar muito esquisito. Exercitar a alegria é manter esse espírito firme diante das provações. Isso é uma coisa que todos nós estamos enfrentando nesse momento, é provação. Irmão, tenha por motivo de grande alegria. Sabe por quê? Porque a verdade é que o ouro, a verdade é que aquilo que é valioso só é depurado, purificado, se colocado no fogo. O que Tiago está falando aqui é nós não podemos afundar num tempo como esse, numa disposição mental de tristeza, de desânimo, de desesperança, de amargura, de murmuração, de reclamação. Nós precisamos exercitar alegria. Quanto mais difícil for o tempo que nós vivemos, mais nós precisamos manter o nosso espírito firme, alegre, esperançoso. Sabe, pessoal, muitas filosofias nessa terra podem ensinar uma pessoa a manter a calma num momento difícil. Algumas técnicas podem te ensinar a respirar num momento de ira. Mas a verdade é que só Jesus pode nos ensinar a ser alegres. Eu estou falando de alegria no meio da tribulação. O ouro é depurado no fogo. A ostra, quando ferida, forma pérolas. O carvão, ou o carbono, quando submetido à pressão, vira diamante. O cristão, quando passa por provações e exercita sua alegria, ele produz algo de maior valor. E aí ele fala assim, olha, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por provação, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Gente, eu queria comentar algo com você aqui. É que a fé verdadeira, se ela é verdadeira, se a fé que há em você é legítima, ela pressupõe prova. O que isso quer dizer, Val? Ela precisa ser testada. Sabe por quê? Porque é fácil dizer que a gente tem fé quando tudo ao nosso redor está bem. É fácil você dizer que tem fé quando você está vendo um milagre diante dos seus olhos. É fácil você ter fé nos dias comuns, no dia que não tem nenhum problema te assolando. Mas a fé verdadeira pressupõe provação. Porque sempre que você é aprovado numa prova, isso significa que a tua fé é legítima, é resistente. E não só isso, o que ele diz é, porque
a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a fé, quando ela é provada e aprovada, ela vai produzir essa pérola. E nesse caso ele dá um nome para essa virtude. E é paciência ou perseverança, depende da versão que você está usando. E aqui eu quero destacar, o que é paciência? O que é perseverança? Gente, paciência, anota aí. É a capacidade de suportar sofrimento. Paciência ou perseverança é a capacidade de suportar sofrimento. Sabe quem não consegue suportar sofrimento? Criança. Veja se as provações e a aprovação da nossa fé através das tribulações não são, na verdade, um teste para a nossa maturidade. Criança não sabe suportar sofrimento. Criança não tem paciência desenvolvida. Criança não tem perseverança desenvolvida. Os meus filhos, se eu falar para eles assim, ó, vocês vão brincar na casa do fulano, mas é amanhã. Como eles sofrem. Eles ficam assim, mãe, que horas? Mãe, quem vem buscar a gente? Mãe, mas é certeza. Ou então bota uma criança numa fila. Por quê? Porque criança não tem paciência. O imaturo não consegue suportar o sofrimento. Mas aquele que tem a sua fé provada e aprovada, depois de passar por essa prova, depois de passar por esse tempo de sofrimento, aguardando, sem perder a esperança, com o espírito firme, alto, exercitando alegria, quando você consegue manter isso, a pérola que sai é a paciência, perseverança, capacidade de sofrer e de enfrentar as dificuldades na vida. Agora, vamos continuar. Olha o que ele fala. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tem muita gente me ouvindo aqui agora, pensando assim, mas Val, isso é difícil demais. Eu até suporto sofrimento. Eu até consigo aguentar, né, a bronca num tempo como esse, mas exercitar a alegria. Não dá pra falar que eu não fico desanimado, não dá pra falar que eu não fico desesperançoso, não dá pra falar que eu não fico ansioso. E olha só o que ele vai continuar dizendo, ó. Se porém, versículo 5, se porém, você tá incluso aqui, ó. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Gente, grava isso que eu vou falar pra você. Nós não deveríamos orar tanto para Deus remover a pressão, a aprovação, né, o tempo difícil da nossa vida. Nós não deveríamos orar tanto para Deus remover essa pressão, quanto por sabedoria, para usar esse tempo de aflição, de provação da maneira certa. Eu vou repetir isso, e se eu fosse você devia escrever isso para nunca mais esquecer. Não deveríamos orar tanto para Deus remover a pressão, quanto nós devemos orar por sabedoria, para usar a aflição de maneira correta. Pessoal, ser sábio numa época de provação é um dom especial de Deus. E nós precisamos buscar por isso. Buscar através de petição, buscar através de súplica, buscar através de oração. Porque Deus está dizendo aqui que a sabedoria no tempo difícil, a sabedoria para quem está nesse momento é uma promessa. Olha o que ele está falando aqui, ó. Peçam que lhe será concedida, está escrito aqui no versículo 5. Ou seja, tão certo como o sol vai amanhecer, se você pedir sabedoria, Deus vai derramar. E a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento em qualquer tempo. A sabedoria é a capacidade de pensar com a mente de Deus e agir como Ele agiria. E é isso que Ele está oferecendo para mim e para você nos tempos de dificuldade. Val, eu não consigo ser alegre. Val, eu não consigo suportar sofrimento. Val, o que eu faço diante dessa prova que parece que vai me matar, que eu vou sucumbir? Val, eu tô doente, o prognóstico do médico é horrível. Val, nossa, minha situação financeira tá terrível. Val, olha o mundo, como é que tá a maldade e o caos. Ei, Deus está falando nessa manhã. Para de orar tanto para que a pressão seja removida. E veja o exercício da prova da sua fé. Como ele vai produzir algo precioso. E se está difícil para você saber como agir num tempo como esse, é só pedir. Porque como o sol nasce toda manhã, quem pede sabedoria recebe. É uma promessa. Ah, meu irmão, o Espírito Santo está falando aqui. Está falando comigo. Eu sinto a presença dele aqui. Você pode sentir na sua casa. Ele quer dar isso pra gente nessa manhã. Essa palavra não veio à toa. Ele quer derramar sabedoria sobre nós. Agora, é justo também que se você é um tolo, que você permaneça na sua tolice. Porque essa sabedoria pode ser obtida simplesmente por um pedido de oração a Deus, e você não ora, é justo você permanecer na sua tolice. É isso mesmo que eu tô dizendo. Se você é tolo e tá ficando na tolice, é justo, porque a sabedoria é algo que Deus está oferecendo. Gente, é um presente riquíssimo, dado de graça, é só você buscar, e você não ora. Então veja, olha o que ele fala. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e será concedida. Agora vem o pulo do gato, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor... Ei, gente, presta atenção nessa palavra. Não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Gente, a sabedoria está disponível. Deus quer dar para quem pede, mas para quem pede sem duvidar. Eu não consigo ler esse texto de Tiago sem lembrar do texto de 1 Reis. Deixa eu ver a referência, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Elias estava diante do maior embate de sua vida. Ele estava diante de 450 profetas de Baal. E Israel estava se prostituindo, idolatrando Baal.
E ali Deus ia provar que ele era Deus. Então Elias chega para o povo e Elias fala assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? É igualzinho esse texto de Tiago. Uma pessoa que pede duvidando é essa semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa indecisa e inconstante, alguém que cocheia entre dois pensamentos, alguém que tem dúvidas. Ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Existe algo aqui, uma decisão na nossa frente. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, na sua soberania, mais uma vez nessa manhã, está falando com o nosso coração, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio do tempo difícil. Ele está falando: você não está vendo a riqueza que você pode obter nesse tempo. Talvez o tempo mais difícil da sua vida vai ser o tempo mais maravilhoso e produtivo da sua vida, se, pela fé aprovada, você for capaz de suportar sofrimento, a fim de atingir a maturidade, que é o alvo de todo cristão, se tornar alguém ruioso, um filho maduro de Deus, perfeito e íntegro, alguém que não cocheia entre dois pensamentos, alguém sábio, que mesmo com um monte de desafios na sua frente, consegue parar e não ser engolido por essa tempestade, por esse furacão, e consegue fazer um exercício de: Deus, o que você quer de mim aqui? Deus, qual é o teu plano aqui? Espírito Santo, o que você está falando que eu não estou conseguindo ouvir? Efatá, que se abram os ouvidos surdos nessa manhã, que você tenha esse tempo de olhar para os céus, de ouvir os céus, diante mesmo de uma bifurcação, de uma situação difícil, e receber sabedoria do alto. Deus está falando: eu quero dar sabedoria. Ela está entregue para o meu povo. Ela está a um braço de distância, que é uma oração. Só que você tem que parar de ser indeciso e inconstante nos seus caminhos. Dúvida, gente, não é pecado, mas a dúvida prolongada é pecado, porque a dúvida prolongada se torna incredulidade, e a dúvida prolongada pode se tornar até uma apostasia na nossa vida, tá? Então, todos nós em algum momento passamos por dúvidas, por uma tensão interna, por uma, sabe, como se fosse uma corda esticada. E agora? Para que lado eu vou? Parece que eu não estou vendo solução. A minha fé e a minha razão às vezes fazem isso, às vezes a minha fé e a minha desesperança fazem isso. Não, a tensão existe. O lance é que uma hora você precisa escolher de que lado você vai ficar. Não dá mais para você falar que você serve a Deus e na hora do vamos ver você acabar na incredulidade. E tem outra coisa também que eu queria falar para você. Você precisa aprender a discernir aonde que está a sua dúvida. Porque muitas vezes a nossa dúvida tá na nossa razão, é uma questão de entender mesmo, no intelecto, sabe? Eu preciso buscar sabedoria no sentido de conhecimento intelectual para eu poder resolver isso. Mas muitas vezes a nossa dúvida não tá na cabeça. Muitas vezes a nossa dúvida tá no coração. Que sentido você tá falando, Val? Na nossa vontade. Muitas vezes Deus tá mandando a gente ir numa direção, mas a nossa vontade tá conflitando com a vontade de Deus. Então a gente fica em dúvida. Mas não é uma dúvida que vai solucionar você ouvindo alguma coisa. Você precisa decidir isso no teu coração. É uma briga de vontades. E às vezes não é nem no coração, às vezes é nos sentimentos mesmo, na afeição. Às vezes é mais embaixo. Então você precisa descobrir onde está a sua dúvida nessa manhã. Porque tem um chamado do Espírito dizendo assim: escolha a fé. Porque se você escolher a fé, com ela você vai ganhar perseverança, integridade, você vai alcançar a medida de Cristo, você vai ter sabedoria para situações difíceis, e eu vou estar com você. A fé, pessoal, é lealdade a Deus. É mesmo eu pensando que talvez outro caminho fosse o coerente, eu ser leal à voz de Deus, leal às promessas de Deus, leal àquilo que Deus está mandando eu fazer, e não aquilo que eu acho.